Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos novidades importantíssimas. O Romeu Tomás Júnior trouxe aí, né, para hoje a situação do projeto aí de reforma do estatuto. Amanhã tem o lançamento, né, o evento oficial da Safiel, e aí o pessoal tá até questionando, né, essas datas do Romeu Tomás Júnior, mas a gente vai tentar explicar o que aconteceu nessa situação e vamos trazer os detalhes, né, disso, desse projeto aí da reforma. Deu polêmica aí no grupo do WhatsApp e tudo mais. Bom, família, peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição, principalmente lá na Kik e no Facebook, tá? Conto aí com a participação de todos. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Família, ontem não consegui fazer a live, né, como a gente tinha conversado um pouco mais cedo. Estava na cidade de Jundiaí, tava muito trânsito para voltar, acabei chegando em casa, era 11 horas da noite praticamente, era 10h40, 10h45, então assim, realmente não consegui chegar mais cedo pra gente fazer essa live, mas, né, vamos acompanhar aí o que aconteceu nessa sequência, né, da rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado a gente teve alguns jogos importantes, né, na vida do Corinthians. O Atlético Mineiro venceu o Ceará, então o Ceará ficou com 35, o Atlético foi a 36. Os dois times ali seguem ainda próximos à zona do rebaixamento. O Corinthians venceu o Vitória, ótimo, ótimo. A gente distancia um pouco. Fluminense venceu o Inter, o Flu é o 7º colocado, o Inter é o 15º. Então o Inter continua ali bem próximo à zona do rebaixamento. O Mirassol venceu o Sport, sem problemas. O Fortaleza venceu o Flamengo, né? Um time que era o vice-lanterna, e aí agora é o 18º. Conseguiu pular uma casinha ali e venceu o Flamengo. São Paulo e Bahia, influenciava pouco ali na nossa vida. O São Paulo tá até próximo, né? Mas assim, não tinha toda essa influência. Botafogo e Santos, empate em 2-2. É um resultado que não salva a vida do Santos e também, né, prejudica ali um pouco o Botafogo nessa briga para tentar chegar na zona de classificação direta da Libertadores. Grêmio e Juventude era um jogo importante, o Grêmio que novamente, né, encosta na pontuação ali do Corinthians, 39 pontos as duas equipes, e é o nosso próximo adversário. E o Juventude cai para vice-lanterna, um time que está praticamente rebaixado, né, tá com muita dificuldade no campeonato. O Vasco atropelou o Red Bull Bragantino e o jogo com o mando de campo, né, do Bragantino, 3-0 para o Vasco. O Vasco é um time que também está próximo ali ao Corinthians, vem numa sequência ali com 4 vitórias no Brasileirão. E o Red Bull Bragantino, cara, tá fazendo um segundo turno assim de time rebaixado, tá? E assim, eu acho que eles não serão rebaixados por conta dos pontos que eles conquistaram lá no começo do campeonato. Tá? Lá no início. Fizeram um início muito forte, tava ali brigando pelo G4, tal, porque assim, a sequência recente deles é bizarra, de horrível. E aí eu fico lembrando o jogo contra o Corinthians, que a gente tomou um gol do Bragantino no último minuto, né, praticamente, um lance que vem um cruzamento, aí a defesa corta, e vem outro cruzamento, e pega não sei quem, e vem outro rebote, o cara finaliza e faz o gol, né? Que a gente poderia ter empatado aquele jogo. Na vida do Corinthians não mudaria quase nada, a gente estaria ali com 40 pontos, ok. Só que o Bragantino cairia de 36 para 34. Sairia de 12º para 15º, estaria abaixo do Internacional. Estaria na briga ali com o Santos e o Vitória. E, novamente, o Bragantino numa fase péssima, péssima. Ou então, né, falar do jogo Bragantino e Grêmio, que a gente teve aquele pênalti nos acréscimos para o Bragantino, um pênalti que não existiu, né? Inclusive o Marlon, o lateral do Grêmio, teve aquela fatídica entrevista, né? Que ele fala bastante aí da arbitragem, isso e aquilo. Então, assim, são essas variações, né, que a gente poderia ter no campeonato, mas ainda assim, né, a situação do Bragantino é complicada, mas não é o extremo, tá? Não é o extremo. Precisam ali de 2, 3 vitórias para ter um ambiente um pouco mais tranquilo. Temos ainda 8 rodadas, né? 8 rodadas aí do campeonato para que a gente possa ir acompanhando essa situação. Vai complicar, né? Se o Vitória e o Santos
o Inter, o próprio Ceará começarem a pontuar, né, e ultrapassarem o Bragantino, e eles não conseguirem dar essa resposta, tá? E aí por que eu tô falando do Bragantino? Porque o Corinthians tem a sequência de enfrentar o Grêmio, né, e depois temos Bragantino e Corinthians. Então assim, no cenário ideal, num cenário que o Dorival consiga melhorar esse time, num cenário que o Corinthians entre em campo com vontade, tá? Nesse tipo de cenário, é pro Corinthians buscar a vitória contra o Grêmio e buscar a vitória contra o Bragantino. E aí a gente já teria uma sequência com 4 vitórias. Que a gente já vem de uma vitória contra o Galo, certo? E a vitória agora contra o próprio Vitória. E todos os times que estão ali na mesma faixa do campeonato, né? Entre o 10º, agora o Corinthians alcançou essa colocação, e o 17º, que era o Vitória. Nessa faixa ali, o início da zona do rebaixamento, né? E o meio de tabela, tá? Então é isso, família, sobre a rodada. A gente vai acompanhando os próximos jogos, né? Só no próximo final de semana que teremos jogos. Inclusive o Corinthians joga no domingo, né? Contra o Grêmio, 4 horas da tarde. Os ingressos já começaram a vender, né? O Corinthians já começou a vender, na verdade, tá? Aí tem as datas, né, e horários de acordo com a pontuação do fiel torcedor. Então ingressos aí pelo site fieltorcedor.com.br. Bom, família, ontem foi divulgado, né, que hoje teremos os detalhes, uma coletiva no Salão Nobre do Parque São Jorge, a partir das 3 horas da tarde, uma coletiva aí com o senhor Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, para explicar o anteprojeto da reforma do Estatuto do Clube. É basicamente o que será votado, né, para ser aprovado ou não dessa reforma do Estatuto do Corinthians. Cara, algumas pessoas já começaram a questionar, né, essa data do Romeu Tuma Júnior. Um dia antes, né, do lançamento da Safiel, ele aparece com uma coletiva, inclusive no domingo, né, ele trabalhando e marcando para segunda-feira já, para agilizar. Ficou meio que uma pulga atrás da orelha para alguns torcedores, tá? Para mim tá tudo tranquilo, eu não tenho mais toda essa expectativa em cima do Romeu Tuma Júnior, não fico mais me prendendo a esse fato do Romeu Tuma Júnior querer ser uma estrela, tá? Não me prendo. E mais, ele já estava com a data, né? Já estava com esse cronograma definido desde agosto, se eu não me engano. Em setembro teremos isso, em outubro isso, em novembro a votação e tal, sabe? Então, tava meio que no cronograma, tava um pouquinho atrasado, mas é isso, né? No fim das contas, ele vai falar, o meu cronograma era esse desde muito tempo atrás. Mas, enfim. E aí tivemos acesso, né? O Luiz Fabiani trouxe, o pessoal da Identidade Corintiana trouxe também, né? Alguns tópicos, né? Algumas pautas que serão votadas nessa reforma do Estatuto. São algumas propostas, né, que vão para votação para ver se serão aprovadas ou não, tá? Vamos lá. Direito ao voto para o fiel torcedor é um tema que a gente vem falando aí, ó, há muito tempo. Votação individual para eleição de conselheiros. Esse é um ponto importante, porque hoje eles são eleitos por aquelas chapinhas, né? Então você vota na chapa e aí elege todo mundo que está ali naquela chapa. Então eles querem individualizar isso. Não, eu quero eleger o fulano e o ciclano. O Beltrano ali não tem condições, sabe? Então você vai individualizar essa escolha. Eleição presidencial em dois turnos. Cara, é uma possibilidade, né? Quando você tem mais de 2 candidatos. Porque, por exemplo, a última eleição do Corinthians tivemos 2 candidatos. Era o Augusto e o André Negão. E aí? Já era um segundo turno, né? Só com as 2 opções. Cassação do conselheiro que faltara 3 reuniões durante o mandato. Seria interessante, né, para essa ideia. Eles têm uma ideia também de aumentar o mandato de hoje, né, de 3 anos para 4 anos. É uma outra proposta que eles vão votar. Ampliar o eleitorado do Parque São Jorge, com a ideia de trazer esposas e maridos, né, do pessoal que já é sócio, para votar também. Uma bagunça, isso daí não me pegou bem não, cara, porque qual a chance de, por exemplo, né, vamos trazer um exemplo aqui. O marido já é sócio do Corinthians há muito tempo, sempre tá ali votando, tal. Agora a esposa dele vai ter o direito ao voto.
Qual a chance dela olhar, fazer uma grande avaliação sobre tudo que está acontecendo no Corinthians e fazer um voto diferente do dele, né? Ou caso contrário, a esposa tá lá, vota, o cara vai chegar e vai, não, eu vou votar diferente da minha esposa. Não, tá? No meu pensamento. Para mim, você tá só angariando votos para as pessoas que já votam naquela pessoa ali, ó. Eu já voto nesse daqui. Agora minha esposa ou meu marido vai ter o direito a voto? Pô, beleza. Então é um voto a mais. Não é que a pessoa vai fazer uma avaliação do cenário do Corinthians. Não é um voto consciente, né? Você tá só aumentando ali o eleitorado já de certas pessoas, tá? Então essa ideia eu não gostei muito não, tá? Bom, eles querem trazer um modelo de punição para o dirigente, algo que já deveria acontecer, né? Porque a gente já tem a Lei Geral do Esporte, não precisa depender do estatuto para isso, né? Mesmo que não tenha no estatuto, você pode utilizar a Lei Geral do Esporte. Ou seja, o que a gente tem hoje é que eles não querem punir os dirigentes, né? Basicamente isso. Como a gente teve, por exemplo, na gestão do André Sanches, ele teve uma gestão temerária, né? Por conta das contas, aumentou a dívida, e não foi feita a denúncia, porque o presidente da comissão de ética, na época, era o André Negão. Como que vai passar uma denúncia do Andrés? Como? Então é difícil, né? Por mais que criem esse modelo de punição, você ainda depende de pessoas que estão ali dentro. Outro ponto, a criação de um título, né, de conselheiro vitalício de honra, que hoje a gente já tem os conselheiros vitalícios. Eles querem colocar o vitalício de honra, que é o seguinte: a pessoa que é o conselheiro vitalício, ele vai mudar nessa categoria e não vai ter o direito ao voto no conselho deliberativo. Isso seria muito positivo, que a gente tem de conselheiro vitalício aí que não tá nem aí mais pro clube. O cara tá de saco cheio, mas tem que ir lá votar porque ele é um conselheiro vitalício e não sei o que, e tal. Outro projeto, Minha Cadeira no Setor Leste, que seria a ideia de você comprar ali a cadeira, né? Você compra ali aquele lugar no estádio e todo jogo você pode ir. É um valor alto, né? Um valor caro, só que é um valor que justificaria a temporada inteira. Você compra a cadeira na temporada. O ano inteiro aquela cadeira é sua para você assistir jogo lá. Certo? Seria um plano de fidelidade para algum fiel torcedor e tudo mais. E por fim, colocaram lá Fiel Investidor, um modelo de participação do torcedor no clube. Vou falar mais pra frente, tá? Dessa ideia desse fiel investidor. Mais pra frente que aí a gente consegue debater um pouco melhor. Mas, né, pra vocês entenderem, isso foi divulgado ontem, né? Que hoje, às 3 horas da tarde, teremos a coletiva do Romeu Thoma Júnior para falar, né, desses projetos. E aí, no grupo do Conselho Deliberativo, vazaram esse print, inclusive, o pastor Mala que publicou, temos a seguinte mensagem do André Negão, Boa noite, nobres conselheiros. É inadmissível que a presidência deste conselho trate seus pares com tanto desprezo, permitindo que uma possível mudança seja comunicada primeiro à imprensa. Isso é um desrespeito à nossa função e à própria instituição. Registro aqui meu repúdio e a minha profunda indignação diante dessa postura lamentável do presidente. André Luiz de Oliveira, conselheiro vitalício. Ou seja, até os conselheiros estão incomodados com essa necessidade do Romeu Thoma Júnior de toda hora estar na imprensa. Aí seguiram, temos mais um print, né? Pelo que eu entendi, esse RT que está ali em cima, né, a primeira mensagem marcada, seria o Romeu Thoma. E aí, olha como o mundo é, né, cara? As iniciais do Romeu Thoma são RT. Mas enfim, né, que é um grupo aí que faz parte do Corinthians. Vamos lá. E aí veio alguém e respondeu, né, ele marcou o André Negão. Leia aqui, esclareço que respondi ao conselheiro André Luiz no acredito que seja no particular, tá? E alguma explicação ali do Romeu Thoma Júnior. Beleza. E aí, novamente uma resposta. Não tenho nada de particular. Estou defendendo o que acredito ser o certo. Você está dando mais entrevista do que o presidente do clube. Pô, finalmente alguém do conselho falou isso, né? Que o Romeu Thoma Júnior dá mais entrevistas do que o próprio Osmar Stabile.
Até que, enfim, eles entenderam que é um problema. O presidente do conselho do Palmeiras, se você não vê dando entrevista, do São Paulo, do Santos, do Inter, do Grêmio. Agora, o do Corinthians, meu Deus do céu, ele tem a necessidade de estar nos holofotes, tá? Aí alguém falou, ó, acho lamentável que os conselheiros somente recebam um projeto horas antes de ser apresentado ao público. Então, a gente tá falando disso aqui de ontem à noite, um domingo à noite, pro projeto que vai ser apresentado hoje, 3 horas da tarde. E pelo que eu entendi, eles só mandaram, ó, amanhã a gente vai falar sobre isso, tal, num domingo à noite. Ou seja, nem o próprio Conselho Deliberativo teve acesso ainda aos projetos, né, disso, de você ter tempo de ler as propostas, de entender. E o Romeu Tumajor já tá aqui, gente, vamos falar com a imprensa. E mais, né? A partir do momento que você toma uma orelhada, né, a famosa orelhada do André Negão, é hora de você refletir um pouco, né? É hora de você parar e pensar, cara, será? Será que eu tô tão certo assim? Bom, e temos também uma menção à transformação de SAF, tá? Dentro do Corinthians, nesse anteprojeto da reforma do estatuto. Não temos muitos detalhes, chegaram até a trazer ali alguns trechos, mas assim, eu quero esperar essa coletiva de imprensa dele, obviamente vão perguntar sobre isso, e aí teremos mais detalhes na explicação completa. Porque até então tá meio confuso ali essa ideia, da liberação da SAF ou não, que vai precisar da Assembleia dos Sócios, com 2/3 dos votos sendo favoráveis, até aí tava tudo padrão, só que ele tem uma cláusula lá, que tem que ter uma manifestação prévia e favorável do CORE e do Conselho Deliberativo. Ou seja, antes dos sócios votarem, segundo esse anteprojeto, né, que vai ser apresentado hoje para a reforma do Estatuto, antes dos sócios votarem, o CORE, que é o Conselho de Orientação, e o Conselho Deliberativo tem que aprovar isso. Tem que falar, ó, a gente é a favor. Se não, não tem possibilidade. Olhem, prestem atenção nesses detalhes. Lembrando, o CORE, por exemplo, quem faz parte? O Andrés fazia parte e pediu o afastamento. O Duílio faz parte. Só pessoas antigas do clube ali, que passam uma orientação para as novas gestões. E eles que têm que aprovar, tá? Bom, voltando ao fiel investidor. Qual que seria a ideia, pelo que eu entendi? Quase que, não vou falar uma cópia, mas assim, uma ideia de projeto parecida com a Safiel, que seria o torcedor comprando ali ações dentro do clube, né? Um investimento dentro do clube. Eles só estão se esquecendo de alguns detalhes, cara, de alguns pequenos detalhes, tá? De alguns pequenos detalhes. O projeto da Safiel, você vai comprar ações, vai injetar esse dinheiro no clube, e a ideia é que esse dinheiro salve o clube. Como que vão salvar o clube? Com uma gestão profissional. Você vai colocar dinheiro para ser administrado por administradores profissionais. Profissionais. O fiel investidor, primeiro, qual torcedor hoje colocaria dinheiro para cair na mão do Osmar Stabile? E vamos pensar num cenário assim perfeito, que chegue um torcedor que fale, não, realmente, cheguem torcedores, né, não, vamos investir no clube, vamos ajudar, é o caminho, aí arrecade, sei lá, 1 bilhão de reais. Esse dinheiro ainda vai estar na mão do Osmar Stabile. E na sequência, vai seguir na mesma estrutura que a gente tem de modelo associativo. É esse o grande problema. O problema do Corinthians não é só financeiro, é estrutural. Se fosse só dinheiro, daria para buscar soluções. Mas não, o problema é administrativo também. Também, né? Como assim, cara? Por isso, né, que ficou essa rusga, um lado atacando o outro lado, porque, pô, um dia antes do lançamento do projeto da Safiel, aparece, no anteprojeto aqui, esse papo de fiel investidor. Por que vocês não vieram com isso antes? Né? Por que isso não apareceu antes? Vamos aguardar a coletiva de hoje do senhor Romeu Tumajor, tá? Bom, família, e a última novidade, algumas pessoas me mandaram, tá? Inclusive eu não tinha visto, né? Eu não acompanho os conteúdos aí do Di Lopes, é um torcedor do Santos, um humorista, torcedor do Santos, tal. E aí,
ele fez uma publicação nas redes sociais falando o seguinte: o Santos está brigando contra o rebaixamento, certo? Brigando contra o rebaixamento, e o principal adversário ali era o Vitória. E ele falou, ó, se o Corinthians ganhar o jogo, vou doar pra vaquinha 100 mil reais. Se o Corinthians ganhar o jogo do Vitória, vou doar 100 mil reais. Por quê? Ele falou, ó, vocês vão me ajudar e eu ajudo vocês. É isso. O Corinthians vai ajudar o Santos e ele ajuda o Corinthians. Até agora, pelo que eu tô acompanhando, não foi feito esse depósito, tá? Não foi feito esse depósito, a gente aguarda, tá? Então, Di Lopes, promessa é dívida, você prometeu, o Charles fez o gol, o Corinthians ganhou, pode depositar 100 mil reais na vaquinha da Arena, tá? E lembrando, o projeto da vaquinha, ele deu uma desacelerada enorme. Nem é nossa principal prioridade no momento. Mas só porque ele prometeu, né? Só porque ele quis fazer a graça, só porque ele quis, não, então vou ajudar o Corinthians. Tá bom, então ajuda. Então paga a sua dívida, cumpre a sua promessa aí. O Corinthians venceu, tá ótimo, ajudou o Santos, né? Como você disse. Só cumpre a sua promessa. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão, né? Aguardamos aí essa coletiva do Romeu Thomas Jr. Amanhã com o projeto da Safiel, pelo que eu entendi, tá marcado para 10 horas. Então, vou ver como que eu vou me organizar. Se eu espero, né, esse evento de lançamento e gravo o vídeo um pouquinho depois, se eu gravo o vídeo normal e solto outro vídeo no final da tarde. A gente vai estudando aqui, pode deixar a sua sugestão também, seu comentário, deixa o like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!